A notícia da morte de Catarina corre a uma velocidade vertiginosa. A reação é explosiva e espalha-se de Baleizão a Beja. Milhares de pessoas aguardam em frente ao hospital a saída do corpo para acompanharem o funeral até Baleizão. Mas trocam-lhes as voltas. O corpo é levado às escondidas. Foi para o hospital de Beja e o povo do Baleizão foi todo para Beja para reclamar contra isto, não é? Contra o que tinha acontecido e à espera que eles dessem o corpo para fazer o funeral normal. Ao soar a notícia, as pessoas foram para o hospital. Muitas delas concentraram-se na parte da frente. Saíram do hospital de Beja por a porta traseira. Eles não queriam que a minha mãe fosse para Baleizão, como não foi, que era a terra dela. Ela nasceu em Baleizão. O acontecimento ganha vulto. Jornais regionais e lisboetas contornam a censura e relatam o crime. O regime estremece. PSP e a GNR tentam controlar a multidão que se juntar em frente ao hospital da Santa Casa da Misericórdia de Beja. À polícia do regime não falta imaginação. Um inspetor da PIDE faz a resenha do tumulto. No dia 20, dia do funeral da Catarina, juntou-se na cidade de Beja algumas centenas de pessoas de Baleizão, com o pretexto de assistirem ao seu funeral. E junto de citado hospital, depois de terem provocado a PSP, que policiava as imediações, agrediram à pedrada 2 guardas, tentando ao mesmo tempo desarmá-los, o que não conseguiram. Mantendo a polícia à perfeita ordem, seguindo o referido funeral para a povoação de Quintos, terra da naturalidade da falecida. Ninguém sabia para onde levavam. Eu tenho a impressão que só houve 2 pessoas que foram ao funeral. Foi a minha avó e o meu pai. Eles é que faziam tudo o que queriam, eles é que mandavam e levaram o corpo para Quinto. E quando despacharam tudo, roubaram aqui para o nosso cemitério. Há tantos anos de lá para cá, foi à noite. Trouxeram dali do hospital para aqui. Não foi para Baleizão, veio para aqui. Eu não me lembro do funeral ser de noite, eu lembro-me que foi de dia. A morte da ceifeira dá origem a um processo. A investigação dura apenas 6 meses e a conclusão parece decretada à partida. O regime é avesso a condenar os seus. Os juízes que assinam o acórdão Quiliba Carrajola merecem um lugar de destaque na paródia que se seguiu. Fica para a história que o tenente, após a atitude ameaçadora da vítima, lhe bateu levemente com a mão na cara e, como ela continuasse a avançar, lhe bateu levemente com o cano da pistola nas costas. É grande a gentileza do réu que, segurando a arma com as 2 mãos, com grande cuidado e atenção, disparou, porém, 3 tiros que atingiram a infeliz nas costas. Hoje, Francisco Costa desfia memórias. É a única testemunha viva que assistiu à morte de Catarina Eufémia e recorda como a investigação foi inquinada desde o início. No fim dos dias, fomos avisados, o feitor, o filho e eu, que eram os 3 que trabalhamos além, para irmos a ser chamados lá ao posto, para estar interrogados. Foi um cada vez, eu fui o último. Para contar, se você sabe, se o doutor Tenente matou a mulher, ou foi sem querer. E isso fizeram mais nada conversa. E aí a pai disse, acho que não. Estão matando uma pessoa de cara a cara ao pé, dizer uma coisa, foi sem querer. E ele estava em cabelo, tratado numa cadeira ali ao pé, ouvindo as outras conversas. O meu pai comprou uma pistola e pensou para ele, bem, eu vou matar este gajo. De frente a frente com ele, de lado. Ele não conhecia o meu pai conhecia a ele. Ficou a conhecer, como o meu pai tinha uma memória. E quando se encontraram, o meu pai levava a arma na altura. E disse, filho, não o matei por causa de vocês. Em redor de Carmona instala-se um vazio pavoroso. Agora, a única preocupação do cantoneiro é o destino dos filhos, a quem quer abrir os horizontes. Meus avós não tinham hipótese de ficar connosco, não. Eram pessoas pobres, pessoas trabalhadoras. O meu pai não podia cuidar dos 3 filhos. Nós
Ao fim de 4 meses fomos colocados, os meus irmãos, o de 8 meses, que era o Zé, o António tinha 3 anos, ficaram na creche aqui em Beja. E eu fui para a Casa Pia de Lisboa. A separação eu dos meus irmãos foi muito triste. A Casa Pia não era muito mal, porque pronto, tinha-se a comida à hora, tinha-se cama, mesa de roupa lavada, tinha-se escola lá dentro. Pronto, e vivia-se assim na coisa. Não foi uma... Pior, tinham os rapazes da minha idade, mesmo com os pais em Balizão, pior vida que eu tinha naquela altura. Porque eu vivia sem pai, sem mãe, mas tinha o meu pai ao meu lado, aos fins de semana, coitadinho, que ele ia lá ver a gente. E os da aldeia viviam piores que nós. Muitos da aldeia viviam piores que nós, que andavam descalços, que eu ia lá passar as férias, eles andavam descalços. Eu não, eu tinha umas botas. Terminada a 4ª classe, os irmãos não passam no exame de admissão à escola industrial. Com 12 anos, entram no mercado de trabalho. José numa pedreira e o irmão numa serralharia. Com 12 anos já trabalhava. Trabalhei lá numa pedreira, não era pedreira, aquilo é cantaria. Uma oficina de cantaria, pedra mármore, em Beja. Trabalhei lá. Depois, pronto, trabalhei lá não sei quanto tempo, não me recordo bem já. Trabalhei lá uma temporada e depois chateei-me lá com o filho do patrão, não sei o que é que ele me fez. Mandei-lhe 2 peras. Quando vinha de férias aqui para Balizão, arranjei um namoradinho. Entretanto, já a gente namorava e o pai emigrou para a França e ele quis ir com o pai. E eu fui de comboio, até mesmo à fronteira entre Espanha e França. Entretanto, eu hospedei-me lá durante 2 dias, mais ou menos, no hotel. Comuniquei ao namorado o sítio onde estava para ele poder comunicar ao passador, porque tínhamos chegado até à fronteira com França e então a clandestinos já foi de França o caminho todo, então passámos aqueles Pirineus todos. No Barreiro fomos trabalhar para uma pastelaria, que era a pastelaria do parque, a boleira do parque, a gente chamava a boleira do parque. Eu fui para o empregado de mesa e ele foi para o pasteleiro. Para a casa de uma tia minha, que era irmã do meu pai, a irmã mais velha. Pronto, ela nos aconchegou ainda lá alguns dias e depois alugámos um quartinho, assim pequenino, uma cama, coisa, para os 2. E pronto, e fazíamos... Houve uma senhora que era a dona Zulmira, que era a dona do café. Era comunista mesmo, aquela mulher morreu comunista e nasceu comunista. E quando soube que vocês eram os E filhos quando a de gente Catarina soube, Eufémia, logo nesse dia ela deu trabalho à gente. é a Revolução de Abril que retira o país da teia de aranha onde asfixiava, que volta a reunir os irmãos em Balizão. Para a família, endireitar a história e ajustar contas com o passado é a única forma de escapar ao sentimento de amputação que os perseguia. Trazer de volta à Balizão o corpo de Catarina Eufémia é um imperativo. Foi depois do 25 de Abril que eu até nem estava cá. Estava em França, mas houve a Revolução de 25 de Abril, eu estava ausente. Foi o 25 de Abril é que fez com que nós mexêssemos nisso, porque nós queríamos a minha mãe, já éramos adultos, né? Tínhamos que ter a opção de escolha. Ainda foi a Beja. Fomos falar lá com uma patente, não sei, que era o governador civil de Beja também, qualquer coisa. Falámos com ele e dissemos, olha, passa-se isto assim, assim, a minha mãe está... Os restos mortais dela estão ali, mas nós queremos mudar para Balizão. Lá é que é a terra dela, foi lá que ela nasceu, e os filhos também.
E então Fomos ainda ao quartel de Beja tentar saber como é que era, para a trasladação dos ossos. Lá o comandante, falámos com o comandante, ele disse, pá, vocês não podem fazer isso, têm que fazer não sei o quê, fazer não sei quanto, o governo civil. Então, está bem, a gente já vem. aí ninguém se meteu, nem guarda, nada. Mal deles se metessem naquela altura, não é? Eles sabiam que não podiam enfrentar o povo. Aquilo era milhares de pessoas lá na altura em Quinto. E depois uma coisa que a mim muito emocionou foi meu pai a pegar na caveira, pôr-se em cima da parede com a caveira no ar. Pá, aquilo foi uma emoção muito grande. Como é que se pode fazer isto agora, se não fosse o 25 de Abril? Fomos ao cemitério. Havia muita gente concentrada aqui em Balizão, no 19 de maio, mas a trasladação, eu e os meus irmãos e o meu pai, vimos estar a abrir a sepultura e a tirar os ossinhos para ela ser posta aqui em Balizão. E, entretanto, os meus irmãos quiseram levar um dentinho dela e para fazerem um fio e adaptarem o dente. E quando nós olhámos também assim para os ossos do crânio, ainda tinha alguns cabelos. Ela tinha o cabelinho muito negro. Quando foi o 25 de Abril, vieram desenterrar, mas a campa ficou ali à mesma amanhada, que nem tudo, é que ela foi estragada. Põe lá mesmo ali flores e acende uma vela, mas ela já não está além, levaram os ossinhos para Balizão. Álvaro Cunhal, recém-chegado ao país depois de um longo exílio, está presente para homenagear Catarina. O PC, que saíra da clandestinidade, precisa de se afirmar e tem igual necessidade de apropriação. No cemitério de Balizão, compra um talhão para transladar os restos mortais da ceifeira. E no local onde ocorrer o homicídio, começa a construir um monumento em sua homenagem. O Partido Comunista é que interferiu, tanto que tem lá a lápida dizendo que é comunista e essas coisas. E o meu pai, na altura, e era uma pessoa de palavra e sabia o que ia dizer, pediu para ser ouvido no palco para as outras pessoas, para ele dar uma opinião e falar da vida dela, da vida, não é? E foi rejeitado, não deixaram falar. E o meu pai, nessa altura, ficou revoltado, O partido é que tomou conta daquilo, da sepultura, não está a compreender. E para mim, o meu pai se calhar não ficaria muito contente, gostava mais que aquilo fosse pessoal, conforme estava em Quintos até era, né? Não havia... Era mesmo dele, aquilo que estava lá, a campa que ela foi sepultada em Quintos durante 20 anos, era ele que fazia, orientava. Na altura, pronto, estava o Partido Comunista, mais ou menos, vivo, e então trazemos aquilo, quase é nome, mas não era para ser bem nome do partido, aquilo era para ser nome individual. Mas pronto, eles quiseram tomar conta da Catarina. Chamava-se Catarina, o Alentejo de nascer. Serranas viram em vida, Balizão a viu morrer. Serranas viram em vida, Balizão a viu morrer. Balizão a viu morrer.